Eu tenho um filho asmático, asma de difícil controle, que faz tratamento diário com Seretide, Singulair e Avamys. Em tempos de coronavírus, a minha dúvida é: ele estuda numa escola que semanalmente entrega material xerocado para estudo em casa. Esse material pode trazer o coronavírus para dentro de casa? Ele pode ser exposto ao vírus? É melhor evitar esse material ou tem medidas preventivas? É complicado, né? Tecnicamente sim, né? Qualquer material ele pode portar na sua superfície coronavírus e você, de certa forma, entrar em contato com aquele papel e levar a mão, levar a boca, tá? Levar a mão na boca ou levar a mão nos olhos, então ficar contaminado com o Covid-19 por causa de um papel contaminado. Isso é possível sim e não tem como negar isso, não tem como colocar panos quentes nessa situação, né? É difícil a gente tentar resolver isso. Certamente a melhor forma de haver um melhor controle é você receber o material digitalizado, né? Meus filhos realmente estão tendo também aula por telemedicina e todos eles recebem, telemedicina não, teleaula, com a cabeça em telemedicina, com teleaula, e eles recebem todo o material digitalizado em arquivo PDF, né? Então eles vão lá e fazem todos os deveres dele, pelo próprio computador ou também pelo celular, e respondem a professora recebe e está tudo resolvido. Agora realmente você receber material xerocado é um pouco complexo. Mas o que você pode também fazer é colocar em quarentena esse material xerocado, né? Pelo menos aí uns 7 dias sobre um sol intenso, né? Isso talvez ajude. Não tem como garantir totalmente a eliminação do Covid-19. Existem alguns estudos que mostram que a exposição solar, mas são estudos ainda que precisam de mais estudos para corroborarem com essa afirmativa, então é uma coisa que não dá para a gente confirmar isso 100%, mas existem alguns estudos que mostram que a exposição solar de superfícies durante 34 minutos em temperatura acima de 37 graus faz com que o vírus ele se neutralize, tá? Mas são estudos ainda preliminares que não dá muito para a gente firmar esse diagnóstico por enquanto, tá bom? Agora, deixa eu te falar em relação um pouquinho à questão da asma de difícil controle. Você tem que entender que muitas das vezes a asma de difícil controle porque outros órgãos estão sendo afetados. Então, se por acaso você ainda não viu adequadamente outras regiões do corpo, como o nariz, como o seio da face, ou seja, como regiões que poderiam estar contribuindo para a asma, por favor, veja no seu filho, né? Então, um nariz maltratado, seu filho tem asma, seu filho coriza, seu filho tem inflamação do nariz, seu filho tem inflamação de garganta de repetição, se seu filho tem sinusite de repetição, ou seja, se ele tem tudo isso, é importante você analisar, porque o nariz inflamado, ele leva a um acúmulo de secreção no seio da face, levando a sinusite, muitas das vezes bacteriana, e essa sinusite bacteriana ele faz um fenômeno chamado gotejamento pornasal. Não é um fenômeno, né? Mas um achado, né? Não é um fenômeno porque é muito bem entendido, então não é um fenômeno. Eu usei um termo errado. Mas um achado chamado sinusite bacteriana, e essa sinusite bacteriana, por sua vez, leva então a um processo chamado gotejamento pornasal. E esse gotejamento pornasal, por sua vez, goteja no pulmão e causa um processo inflamatório pulmonar. E também na garganta, causando então um processo irritativo. Então a asma, o tratamento da asma, ele precisa abordar também os seios da face e principalmente o nariz. Porque se você não tiver o nariz desinflamado, se você não tiver o nariz realmente não edemaciado, não inchado, você não libera os chamados ósseos de drenagem, que são buraquinhos que tem entre o seio da face e o nariz, e essa não liberação dos ósseos de drenagem faz com que a secreção do seio da face não seja drenada pelo nariz. Então precisa haver um tratamento adequado do nariz e ver também se existem algumas estruturas que estejam bloqueando a passagem de secreção dos seios da face para o nariz, como no caso os pólipos nasais, os cistos de retenção, os desvios de septo com esporão ósseo, ou seja, existem inúmeras estruturas que podem estar prejudicando a drenagem da secreção do seio da face para o nariz e fazendo com que você tenha então o chamado gotejamento pornasal com processo irritativo na garganta e também processo irritativo nos brônquios, causando então uma falta de ar, tá bom? Então veja isso direitinho. Outra coisa importante também é que a pneumologia com alergia, elas confluem em alguns pontos, mas elas divergem em outros, né? O que elas divergem é em relação ao uso das vacinas. A alergia, ela
trabalha no uso da imunoterapia dessensibilizante, ou seja, as vacinas específicas para o alérgico, aquelas vacinas com extratos alergênicos, desde que o paciente ele realmente tenha a certeza de que ele está positivo para determinados alérgenos e que aqueles alérgenos têm relação com os sintomas apresentados. Porque muitas das vezes você é positivo, mas aquilo ali é só uma sensibilização e não necessariamente indica um processo alérgico, então não tem o que fazer. Tá? Mas se o paciente tiver alérgenos positivos, esses alérgenos positivos, eles estiverem relacionados aos sintomas que o paciente apresenta, então aí é indicado a chamada imunoterapia específica. E eu digo para você, em paciente com asma leve, moderada, se ele tiver idade para fazer e não tiver contraindicações, quando você aplica a imunoterapia dessensibilizante, que melhor o paciente apresenta, desde que a imunoterapia seja para uma asma de origem alérgica, seja específica, seja colocada uma idade correta e também não tenha contraindicações. Se ele cumprir todos esses parâmetros, todas essas exigências, nossa imunoterapia funciona de uma maneira maravilhosa, inclusive a gente vai retirando a medicação aos poucos e acompanhando inclusive essa melhora com as provas de função pulmonar, mostrando que a partir do momento que você introduz a imunoterapia junto com o controle ambiental, você consegue ter um ganho, uma melhora da capacidade pulmonar do paciente, o paciente começa a respirar melhor, tá bom? Então pense nessa possibilidade de você fazer imunoterapia específica para o seu filho, caso ele tenha indicação para que ele melhore, e olhe novamente também o nariz e os seios da face para ver se existe algum tipo de acomissão, algum tipo de processo inflamatório que esteja prejudicando o tratamento para asma, tá bom? Um abraço, obrigado pela sua pergunta.